Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema a fé que faz muralhas caírem. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 30, que diz: pela fé caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. O capítulo 11 da carta aos Hebreus nos apresenta uma visão bastante clara da fé bíblica e as suas consequências para a nossa vida. No primeiro versículo, o autor afirma: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Após a apresentação dessa definição, o autor passa a mostrar uma série de exemplos dessa fé, que é a certeza e convicção. Entre esses exemplos, encontramos o episódio de Jericó. A Bíblia afirma que foi pela fé que aquelas muralhas caíram. A palavra de Deus quer ensinar que no acontecimento da queda das muralhas de Jericó, houve uma extraordinária manifestação da genuína fé, e nele ficaram patentes os seus efeitos. Mas você pode me perguntar: como é ter essa fé? Vamos dizer o que a fé bíblica não é, para depois definir o que é a fé segundo as Escrituras Sagradas. A fé bíblica não é fé na fé. A Bíblia não dá base à teoria de que o simples fato das pessoas terem qualquer tipo de fé lhes garantirá que as coisas inevitavelmente sairão bem. A fé cristã baseia-se na existência objetiva do Deus que se revelou ao seu povo por meio da sua palavra infalível e inspirada pelo Espírito Santo. A fé bíblica não é um mero sentimento. Ter fé não é pular do pináculo do templo porque sentiu que deveria fazer isso. O coração do homem, como sabemos, é enganoso, e Satanás pode estar usando essa concepção errônea de fé para jogar você do precipício. A fé bíblica é agir com base na palavra de Deus. Josué e o povo de Israel agiram assim. Isso fica evidente em Josué 6:2. Está escrito: então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão a Jericó, a seus reis e aos seus valentes. Outro exemplo notável desta fé pode ser encontrado no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nesse relato, encontramos Jesus orientando o pescador Pedro sobre como este deveria fazer a sua pescaria. Pedro havia trabalhado a noite inteira, sem obter resultado algum. Chega o dia, o sol nasce, e eis o Senhor Jesus na praia do mar da Galileia, dirigindo-se a Pedro: lança as tuas redes de volta ao mar. Pedro virou-se para o Senhor e respondeu: havendo trabalhado no melhor horário do dia, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. A fé que derruba muralhas tem como imutável e imprescindível alicerce a palavra de Deus. Em Josué 6 encontramos o Senhor fazendo uma comunicação clara e objetiva ao seu povo. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Primeiro, o Senhor fez ao povo de Israel uma promessa, quando lhes disse: vocês conquistarão a cidade de Jericó. O povo, então, agiu com base nesta promessa. A palavra de Deus, porém, não se resumiu à entrega da promessa, mas ele também revelou ao povo uma estratégia que deveria ser observada para que houvesse a conquista daquela cidade. A verdadeira fé sempre age dentro dos parâmetros da palavra revelada de Deus. Ela age com base nas suas promessas e não foge dos padrões absolutos estabelecidos por Deus. É necessário tanto se ter a fé que sabe que Deus tem poder para remover montanhas, como a fé que sabe que, por mais absurda que a nossa fidelidade à sua palavra nos pareça, ele é poderoso também para, por meio dela, cumprir a sua vontade em nossa vida. O povo de Israel necessitava de fé.
mas de uma fé que precisava vir acompanhada de 2 ingredientes: a capacidade de crer nas promessas e a capacidade de se submeter à vontade de Deus, por mais absurda que ela parecesse aos olhos do homem. Então, o que encontramos em Josué 6? Eis ali o Senhor dizendo ao povo de Israel: invadam Jericó. Muitas vezes esta ordem irrompe em nossa vida também. Pode haver em algum lugar da nossa existência um inimigo entrincheirado que se nega terminantemente a sair. Então ouvimos o Senhor dizer: essa terra é sua. Não quero que você faça um acordo de paz com o adversário. Ele precisa ser expulso. Então, como se opera a expulsão? Pela fé. Precisamos, porém, também ter fé para nos submeter aos meios estabelecidos por Deus. Analise a situação do povo diante das muralhas de Jericó. Suas perguntas provavelmente eram: Senhor, o que fazer? Que tipo de arma devemos usar para destruir essas enormes muralhas? Mas a resposta do Senhor foi: os guerreiros são armados na frente, depois quero os sacerdotes tocando as trombetas sem parar, com a arca da aliança no meio deles. E durante 7 dias eles darão voltas em torno da cidade de Jericó. Nos 6 primeiros darão uma volta, mas no 7º darão 7 voltas. Na 7ª volta, alguma coisa acontecerá. Josué e o povo de Israel creram tanto na queda das muralhas quanto na eficácia do meio estabelecido por Deus. Não é assim também em nossa vida? Chegou agora a hora de você se submeter à palavra de Deus, a fim de resolver certos problemas na sua vida. Pense, por exemplo, na questão do seu sustento diário. Qual é a recomendação bíblica? É da pior matemática possível. Você dá e o que tem é multiplicado. Onde você encontra no mundo esse tipo de coisa? Por que Deus fez aquele pedido absurdo ao povo das 7 voltas em torno das muralhas? Por que Deus também faz pedidos que nos parecem sem sentido? Seu objetivo único é nos ensinar a caminhar em humildade, compreendendo que as muralhas em nossa vida serão destruídas, não pela nossa engenhosidade, mas pelo poder de Deus, que está sempre com a espada desembainhada e nua, a guerrear por aqueles que submetem-se aos seus conselhos. Mas por que o povo de Israel precisou de 7 dias de espera? Porque o Senhor não derrubou aquelas muralhas logo no primeiro dia? Deus, em sua sabedoria, determina o tempo da sua ação. A fé que derruba muralhas sabe esperar com paciência. Deus lhes disse: vocês terão que esperar por 7 dias. A Bíblia afirma que tudo tem o tempo determinado para acontecer. Por que devemos esperar? Devemos saber esperar porque Deus é soberano. Ele reina e a nós cabe nos submeter inteiramente à sua vontade soberana, que na maioria das vezes não compreendemos. Devemos então tomar 2 decisões importantes. Primeira, lidar com os fatos da vinda, tendo a certeza de que aconteça o que acontecer, Deus é bom, e Ele nos provou isto na cruz do Calvário. Segunda, desistir de procurar uma resposta específica para tudo o que acontece. Devemos aprender a esperar porque muitas vezes não estamos preparados para receber o que desejamos. Devemos saber esperar porque Deus costuma usar a espera para a nossa santificação. E é geralmente nesse tempo de espera que jejuamos, oramos, humilhamos-nos e tomamos consciência da nossa absoluta dependência de Deus. O Salmo 27 diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. As muralhas caíram pela ação da mão invisível de Deus. Porém, o povo de Israel
precisou enfrentar o adversário. A fé bíblica nos impulsiona para a ação, na certeza inabalável de que ao enfrentar o adversário, não estaremos sós. E foi isso o que o Senhor disse a Josué: não te mandei eu? Não temas, nem te atemorizes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus derrubou as muralhas, mas cabia ao povo agir. Para a queda das muralhas, o povo teve apenas de cercar a cidade, tocar as trombetas e gritar. Porém, para derrotar o exército adversário, precisou lutar valentemente. Precisamos aprender a conviver com o duplo milagre de Deus. Primeiro, o milagre que nos faz esperar só pela ação de Deus, a fim de que Ele faça o que não podemos fazer. Depois, precisamos do milagre que nos faz crer que ao enfrentarmos o adversário, que é mais forte do que nós, Deus haverá de revestir-nos de forças. As muralhas ainda não haviam caído e Josué já podia dizer ao povo: o Senhor vos entregou a cidade. Josué sabia que, inevitavelmente, as muralhas ruiriam, pois Deus sempre honra os que o honram. E esse é outro elemento fundamental da fé que derruba muralhas, ou seja, saber que a vitória vem de Deus. Josué de antemão já declarava a vitória. E isso é assim por ter como base a palavra de Deus. Há muitas muralhas em nossas vidas que precisam cair. Pela fé, elas podem ruir tal como aconteceu em Jericó. Parece que muitas vezes acostumamos-nos com a presença do adversário. Olhamos para as nossas fraquezas morais, para certos hábitos que precisam ser desarraigados do nosso coração, para a presença de problemas que estão minando a nossa vida. Mas, em nome do Senhor Jesus, creia que as muralhas podem cair e que o inimigo pode ser desalojado. Para isso, é absolutamente necessário que você tenha como alicerce para a sua fé a palavra de Deus, submetendo-se inteiramente à vontade divina nela revelada, sabendo esperar o tempo de Deus, harmonizando-se a tua ação com a ação de Deus e crendo que a vitória vem dele. Em nome de Jesus, receba a sua vitória. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós ouvimos a tua palavra, cremos que as muralhas da nossa vida podem cair. Que muralhas são essas? É doenças, problemas financeiros, problemas familiares, enfim. Tudo aquilo que quer aparentemente nos derrubar. Mas nós sabemos que o inimigo pode e vai ser desalojado das nossas vidas. E para isso, nós nos baseamos na tua palavra, que diz que tudo é possível àquele que crê. Nós submetemos-nos inteiramente à sua vontade, porque somos obedientes ao Senhor. Sabemos esperar o tempo por ti determinado e agimos segundo a tua vontade, crendo principalmente que nada podemos fazer, mas que a vitória ela vem do Senhor, porque é a tua palavra que nos garante, em 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E pelos olhos da fé, ainda que não estejamos vendo, nós tomamos posse e recebemos a nossa vitória em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia.